Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta e eu sou professora de História do IFMG Campus Betim. Ei, meninos e meninas, tudo bom? Eu sou a Paula, professora de História. Estou de volta agora com vocês também. Hoje a gente vai discutir com vocês uma questão de História do vestibular da Unicamp, né, para ingresso agora nesse ano de 2022, da primeira fase ainda, então questão fechada, a questão de número 67. Aí a gente vai fazer no mesmo esqueminha que a gente fazia, a Paula vai ler esta e eu vou comentar. Vamos lá. A rainha Nazinga, 1624-1663, governante seiscentista do Nidongo, um reino da África Central situado na atual Angola, chegou ao poder graças à sua competência militar, à diplomacia bem-sucedida, à manipulação da religião e de conflitos entre potências europeias. Ela criou as condições para a primeira sublevação popular Mibundo contra a exploração portuguesa, ao atrair para sua causa os chefes que estavam sob influência europeia. Depois conquistou o reino vizinho de Matamba e governou por 3 décadas, junto com o que restou do poderoso reino Nidongo. Desafiou 13 governadores portugueses que regeram Angola entre 1622 e 1633. Apesar de seus feitos e o longo reinado, comparável de Elizabeth I, de 1503 a 1603, da Inglaterra, ela foi desacreditada pelos contemporâneos europeus e por autores posteriores. É um texto adaptado da Linda Heywood, Nzinga de Angola, a Rainha Guerreira da África, de 2017. Isso, gente. Então essa é uma questão que está discutindo, né? Está pedindo para a gente comentar um pouco ali sobre, pensar, né? Sobre essas questões da dinâmica atlântica, né? E principalmente ali das relações entre Portugal e o que a gente chama hoje, né, de Angola, mais ou menos o território que hoje seria Angola, nessas relações diplomáticas entre esses países, tá? Diplomáticas, comerciais. E traz essa figura pra gente da rainha Nzinga, que também é chamada aqui de Ginga, Singa, às vezes ela aparece na documentação como Ana Zinga, né? Porque ela aparece como vários nomes em documentos, ou nomes relacionados ali à sua origem, né, ao nome que ela tinha, ou mesmo depois o nome Ana, que é o nome que ela vai adotar quando ela é batizada, tá? Eu vou fazer só um comentário mais geral aqui, depois a gente discute um pouco mais nas alternativas. Então, ela é uma rainha que nasce, né, ela vai ser rainha, mas ela nasce em 1582 e ela vai governar depois, né, de 1624 até 1663. Ainda quando seu pai era soberano, né, era um representante do reino ali de Nudongo, ela já era treinada em batalhas, em lutas, então desde pequena ela tem esse treinamento, e quando o irmão dela assumiu o trono com a morte do pai, ela passa também a executar funções diplomáticas. Tem várias passagens assim emblemáticas dela. Tem uma que ela vai para Luanda para negociar com representantes do governo português, que é bastante citada, que eles se encontram com ela e não dão uma cadeira para ela, não dão um banco. E todos estão sentados e ela teria que ficar de pé. E ela pede para uma pessoa que estava com ela ficar de 4 e ela senta em cima dessa pessoa e passa então a negociar com eles a retirada de tropas portuguesas, de instalações portuguesas nos territórios do Nudongo, e em troca ali de passagem, de questões relacionadas ao tráfico, né? Então é uma negociação diplomática. A gente já viu em outras questões da Unicamp também, que trouxeram ali para a gente a história da África, de reinos africanos, como que eles tentam se colocar em vários momentos em relação de igualdade com esses governantes ou com esses representantes de governantes portugueses. Como para eles isso era importante porque costumavam ser tratados como inferiores, né? Então essa é uma passagem que mostra ali que ela se coloca ali no mesmo lugar, né? E depois, quando ela sai, ela deixa essa pessoa ali e questionam para ela se ela não vai levar, e ela fala que tem muitas servas, que ela não precisava dessa, que ela não costumava repetir.
Então, mostrando isso, né, querendo demonstrar uma relação de igualdade de negociação e também do poder, da riqueza do seu reino, tá? Do reino que ainda era governado pelo irmão. O irmão, então, ele vai morrer por circunstâncias que ainda não são bem claras para a historiografia, mas ela assume, tá? Ela assume ali em 1624 e vai governar, então, por um longo período, negociando com portugueses. Nesse momento que ela faz essa negociação em Luanda, ela se converte ao catolicismo, ela é batizada, tentando mostrar ali um gesto, então, de aproximação com o Império Português, com algo que era importante para esse Império Português. Então, ela se batiza, mostrando, estou cedendo aqui, vocês também devem negociar comigo, né? Quando os portugueses não atendem, não cumprem as promessas que fizeram nessa negociação, ela depois se alia aos holandeses na tentativa de expulsão dos portugueses de Luanda, num momento que os holandeses estão também no Brasil, né? Então faz uma conexão ali com a nossa história. Então ela vai se aliar aos holandeses, então ela explora bastante questões religiosas, as disputas entre esses países europeus, questões ligadas até às lideranças africanas, né? Então ela faz um matrimônio, um casamento com um grupo dos Jagars, que eram também um grupo bastante conhecido militarmente. Então ela tem um conhecimento e uma articulação muito grande. Ela falava português fluente, o que também impressionava esses portugueses, né? Então é isso, eu acho que de um modo em geral é importante a gente ter esse contexto, que é um contexto ali de exploração do tráfico e que ela se utiliza disso, né, tentando barrar o tráfico, né, as linhas comerciais ali portuguesas do tráfico, não porque ela fosse necessariamente contra, uma vez que isso era uma fonte de riqueza importante também para esses reinos, mas porque ela via que isso era importante para os portugueses também e que ela entendia que eles deveriam ter o controle e não os portugueses, tá? Então ela se utiliza muito disso, dificultando ali esse comércio para tentar negociar. Depois dessa guerra, junto com a Holanda, ela vai ter algumas irmãs que vão ser presas, né? Uma acaba morrendo sob os cuidados desses portugueses, e ela negocia, então, a devolução de uma das suas irmãs, novamente se rebatiza, né, e libera algumas rotas comerciais para os portugueses, fazendo com que aquele primeiro acordo que tinha sido negociado, mas não cumprido pelos portugueses, agora fosse cumprido, tá? Então, acho que esse é um contexto só para a gente entender um pouco quem foi essa rainha, né, quem é Nzinga, e vamos ver o que as alternativas estão pedindo para a gente pode falar um pouquinho mais. Pode ler as alternativas, Paulo. Vamos lá, gente. Com base no excerto em seus conhecimentos, é correto afirmar que a rainha Nzinga, letra A, utilizou como estratégias políticas para conter o avanço português em seus territórios a formação de alianças com reinos vizinhos, como Congo, a exploração dos conflitos entre Portugal e Holanda e a interferência nas redes do tráfico. Essa vai ser a nossa alternativa correta, tá, gente? Embora o texto, né, se vocês voltarem lá para o texto, é sempre importante, né, nas questões da Unicamp, vocês irem destacando no texto, conforme vocês forem lendo, se necessário voltar depois para o texto, né? Lá no texto ele não fala especificamente da Holanda, mas ele fala de exploração dessas relações entre os países, né, entre os governos aí europeus. E daí, se a gente tiver uma noçãozinha do período que ele está falando, a gente consegue identificar que é um período que Portugal vai estar em conflito com a Holanda, tá? Então, a gente poderia ter, mesmo não sabendo disso, a gente poderia, pelo texto, pelo menos não descartar de cara essa alternativa, porque no texto ele nos fala que explora essas relações políticas entre países europeus, embora lá não fale especificamente sobre a Holanda, tá? E é isso mesmo, a interferência, né, bastante nas redes de tráfico para conseguir canais ali de negociação com os portugueses para retirada ali de instalações nos territórios, né, para que eles tivessem maior possibilidade de gerenciar, de governar de acordo com seus interesses, tá? Vamos ver o que as outras alternativas nos falam. Letra B.
expulsou os portugueses de Angola e reconstruiu o reino do Nidongo em sua extensão original, através da política de distribuição de terras aos sobas que aceitaram a sua legitimidade no trono. Isso, essa palavrinha, né, gente, sobas não tinha aparecido no texto pra gente. Os sobas já é no plural, né, são líderes locais, soba seria líder, né, os líderes locais ali desses territórios africanos, com os quais ela vai negociar, mas não necessariamente ser reconhecida e aceita por todos como legítima, né, como sendo uma rainha das rainhas, digamos, acima deles, né, acima desses sobas. Então essa alternativa está errada, e ela também não vai expulsar os portugueses de todo o território ali africano, tá? De todo o território de Angola, tá? Então ela tem umas perdas territoriais ali nesse conflito, quando a Holanda perde para Portugal. Então essa alternativa ela está errada. Letra C, aboliu o tráfico atlântico de escravizados, apesar da oposição de missionários e comerciantes portugueses que viviam em Luanda, e perseguiu os sobas. Isso, essa está muito errada, tá, gente? Porque embora tenha conflitos com alguns sobas, né, porque ela está em negociação, né, ela está em articulação, então nem sempre muitos deles eram aliados dos portugueses, né, tinham relações de vassalagem. Portugal tentava estabelecer essas relações de vassalagem com esses sobas, então ela tenta estabelecer alianças também, mas não é algo que ela vai conseguir fazer com todos. Então tá errada nesse sentido, mas está muito errada também quando fala ali da questão da abolição do tráfico, né? Eu comentei com vocês, não é uma posição necessariamente contra o tráfico de pessoas escravizadas, e sim pelo controle, né? De quem seriam, como seria feito esse tráfico e também dos recursos oriundos desse comércio, tá bom? Letra D. Enfrentou um mundo onde o imaginário monárquico e o ideário político eram hegemonicamente masculinos, e assim como Rainha Elizabeth I, não teve sucesso político e militar. Essa é uma alternativa que começa muito legal para a gente pensar, né, gente? Realmente ela enfrenta essas questões ligadas ali a gênero, ela tem algumas posturas, né? Ela preferia ser chamada de rei do que rainha, porque ela entendia que quando chamavam ela de rainha já era algo para diminuí-la, né? Então, dentro daquele contexto, para ela era melhor ser chamada de rei. Então, tem questões de gênero envolvidas, com certeza. Mas aí o que essa alternativa fica errada quando fala que assim como a Rainha Elizabeth não teve sucesso político e militar, porque as duas vão ter sucessos políticos e também militares, né? É difícil definir o sucesso, mas ambas vão conseguir vitórias, vão conseguir se consolidar, vão ficar bastante tempo no poder. Então não dá pra gente falar que elas não tenham ali sucesso político, tá bom? Então essa era uma questão que não era uma questão muito fácil, porque não trazia todas as informações no texto, né? Muitas vezes a gente consegue resolver só com o texto e com um conhecimento, obviamente, que vocês tenham, né? Essa era uma questão que trazia informações pra gente, que dava para eliminar algumas, mas tinha algumas palavrinhas ali que, se a gente não conhecesse um pouco sobre a história da Rainha Nzinga ou a história da África, talvez a gente ficasse um pouco na dúvida, tá? E daí quero deixar uma dica para vocês antes de encerrar. A gente tem observado que em todos os vestibulares sempre tem uma questão sobre a África, tá, gente? Então, não é um conteúdo que ainda, né, é muito estudado nas escolas, então vale a pena se dedicar e estudar um pouquinho, porque sempre tem uma questão sobre a África no vestibular da Unicamp, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima. Até mais, pessoal!